Muito bem, irmãos. Estamos então na série Plenitude, onde estamos falando sobre o propósito de Deus para a nossa vida, de sermos completos, transbordantes daquilo que Ele tem para dar a nós. E por que nós precisamos fazer isso? Por que nós precisamos aprender sobre isso? Porque basta a gente olhar para nós mesmos que nós vamos perceber o quão incompleto e imperfeito nós somos. Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Deus que nos guia, que nos completa, que nos dê propósito de vida. Naturalmente, todo ser humano vive uma incompletude, ou seja, existe um vazio dentro de todos nós. E como nós aprendemos até aqui, o que falta para todos os seres humanos é Deus. Não como se Deus fosse uma peça do nosso quebra-cabeça, onde a partir do momento que a gente encontra ele se encaixa em nossa vida como mais um item. Deus não é mais um item de atividade, Deus não é um momento, Deus não é uma rotina de vir durante a semana na igreja, Deus não é uma palavra bonita ou só aquele meu devocional, às vezes um livro que eu leio sem uma profundidade de transformação na minha vida, sem buscar fazer daquilo algo prático em mim. Não, Deus é muito mais que isso, Deus é mais do que uma peça do nosso quebra-cabeça, mais do que uma atividade. Deus é aquele que sustenta todas as coisas em nós. Se nós formos ler lá em Colossenses, no capítulo 1, lá nós vamos encontrar um texto que diz que absolutamente tudo começou em Jesus e nele encontra o seu propósito. Ou seja, você começou em Jesus. Você é projeto de Jesus. O início da sua vida foi gerado em Jesus. Você já estava projetado por Deus e é nele, somente nele que nós encontramos o nosso propósito. Por isso que enquanto nós buscamos outras coisas aí pela vida, propósitos que nos são trazidas, nós não nos sentimos completos. Algo continua faltando em nós, porque nós fomos feitos por Deus e fomos feitos para Deus, para viver uma vida para Ele. Então, Deus, Ele não nos propõe somente completude, Deus nos propõe muito mais. O que nós estamos vendo nessa série, que Deus nos propõe plenitude. Muito mais que nos fazer completos, Deus quer nos fazer transbordantes. O texto base dessa série é João 10:10, onde nós temos aprendido sobre a afirmação que Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O que é plenitude? É ser completo, inteiro, cheio. Tem a ver com superabundância, grandeza. Então, a proposta de Jesus para nós é que a gente não tenha somente vida, mas tenha ela plenamente. Que vida que Jesus propõe para nós? É sobre isso que nós temos falado aqui nessa série. Que vida que Jesus propõe para nós? A vida que Ele propõe para nós não é a nossa vida, é a vida dEle. Ele não veio nos propor uma vida debaixo das nossas vontades e nossos ideais. Ele veio dizer que Ele veio propor a Ele mesmo para nós. Olha que incrível isso. Porque quando nós vamos mais para frente, em João 14:6, nós vemos Jesus afirmando, e esse versículo todos nós conhecemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, Ele é essa vida. Então, se a gente pudesse transformar em outras palavras esse versículo, é como se Jesus estivesse dizendo, eu vim para que vocês tenham a mim e me tenham plenamente. Que forte isso. Um Deus que deseja se entregar plenamente, completamente aos seus filhos. Num mundo onde nós estamos acostumados a todo mundo querer reter para si, a guardar as coisas para si, a pensar em si, nós vemos um Deus que chega e diz, eu quero dar de mim para você. E não somente um pouco, eu quero dar tudo de mim para você. Eu quero que você tenha a plenitude do que eu tenho para oferecer. A minha presença, as bênçãos, as promessas que eu tenho. Então, Jesus quer que nós tenhamos tudo dele. E é por isso que nós falamos sobre plenitude de Deus, que ela não tem a ver com realizações e confortos dessa terra. Às vezes, algumas pessoas, ao ler esse texto de João, pensam, nossa, Deus quer que eu tenha uma vida abundante, uma vida muito confortável, uma vida cheia de conquistas dessa terra, meus ideais, meus sonhos. Não que Deus não queira nos abençoar, abençoar nossos projetos, nos abençoar financeiramente, com saúde. Mas o que nós diríamos para uma pessoa que está num leito acamado, onde Deus permitiu que a pessoa seguisse aquele caminho e nós dependesse da plenitude sobre a vida daquela pessoa só se ela tivesse uma saúde naquele momento?
Aquela pessoa, mesmo desfrutando de um momento de incertezas, ela pode dizer que ela é plena quando ela tem Jesus dentro dela. Jesus lhe basta. E assim é dentro de um casamento que está enfrentando dificuldades, um dos cônjuges luta, está batalhando pelo casamento e dizer, eu não posso ser pleno porque meu casamento não vai bem. Mentira. Você pode ser pleno, porque a sua plenitude não depende de uma circunstância. A sua plenitude depende da presença de Jesus se sustentando. Então nós não condicionamos a plenitude a coisas, mesmo Deus querendo sim nos abençoar. Mesmo assim Jesus vindo morrer na cruz, querendo sarar as nossas dores. Mesmo Jesus vindo querendo levar nossas culpas, nossos fardos. Como nós aprendemos uma palavra tão abençoada semana passada, que Jesus veio para curar nossa alma. Deus não quer nos deixar na condição de doentes. Deus não quer nos deixar na condição muitas vezes de conflitos. Mas enquanto eu atravesso situações difíceis, mesmo nelas eu posso ser pleno. Eu posso desfrutar de tudo que Deus tem para mim, porque a vida que Ele propõe é Ele mesmo. Ele quer se doar a nós. Então, independente das limitações que a gente vive, das circunstâncias, das barreiras à nossa volta, Jesus vai além dessa situação e Ele nos capacita a viver uma vida transbordante. E quando Deus planejou que a partir de nós, Ele transbordaria da sua vida, Ele pensou também na questão de serviço. Então, semana passada o Edson deu um exemplo aqui, né? Se nós imaginássemos um copo e vários copos ao redor e uma jarra sendo servida com muita água e de repente aquele copo começa a transbordar e encher os outros à volta também. Esse é o propósito de Deus para nós. Não só depositar sobre nossa vida, mas ao ponto que ao transbordar, vir a mim a presença do Senhor, eu ser completo, eu começo a ser cheio e então transbordar para os outros também. Então, um dos propósitos que eu quero falar hoje com você sobre a plenitude de Deus é que nós somos chamados para ser plenos para servir. E o primeiro ponto da palavra é, fomos criados para o serviço. Pode preencher na sua guia. Então, quando a gente fala em transbordar, isso tem tudo a ver com serviço. É compartilhar com o outro daquilo que eu tenho recebido. É estar cheio ao ponto de poder doar do que eu tenho. E esse é um dos propósitos da plenitude de Deus. Nada que Deus nos dá é somente para nós. Tudo que o Senhor nos dá é para ser compartilhado. Até mesmo a salvação que nós recebemos. O que Jesus disse que nós devemos fazer? Estender elas às outras pessoas. Comunicar a salvação aos outros. Então tudo, as bênçãos, os recursos, as habilidades, tudo que vem sobre nós é para o outro. E para desfrutar disso eu preciso abandonar o meu estado de egoísmo. Que é a nossa maior dificuldade. Uma vida centrada em nós mesmos, nas nossas próprias necessidades, nossas próprias lutas e dores. Às vezes a gente tem uma imagem, um ideal que eu só vou poder ajudar as pessoas a partir do momento que eu estou 100% bem. Eu gostaria que alguém levantasse a mão quem se sente 100% resolvido em sua vida aqui. Tipo, tá tudo resolvido. Eu acredito que ninguém, assim, todo mundo está num processo de transformação, né, amadurecimento, algumas áreas estão sendo discernidas ainda, né? Não que você não possa se sentir assim, amém? Se você está, glória a Deus, Deus quer que isso seja completo mesmo, se sinta pleno. Mas a maioria de nós, existem áreas e situações em nossa vida que nós não nos sentimos completamente prontos. E às vezes a gente condiciona o nosso serviço, nos doar, o transbordar a esse meu estado de imperfeição, de limitação. Mas é aí que entra o que nós sempre falamos, não é sobre nós, é sobre quem? Sobre quem? Jesus, lembre disso, quando você está diante de uma situação, uma oportunidade de servir, de dar uma palavra, de orar por alguém, de ser bênção na vida de alguém, aí você pensa assim, mas Deus vai querer me usar? Não, olha eu ainda estou lutando contra isso, olha o estado que está lá na minha família, e está diante de você uma situação para você ser bênção, se você se sente impedido, lembre que não é sobre você, é sobre Jesus. Você não vai transbordar de você. E glória a Deus que a gente não transborda de nós mesmos. Coitadas das pessoas à nossa volta. Porque quando a gente transborda de nós mesmos, às vezes as coisas não dão certo, né? É amargura, é reclamação. O transbordar do nosso ser humano caído não é agradável a ninguém, nem a nós mesmos. A gente transborda e continua se sentindo vazio, né? Aí reclama e fica mais incompleto ainda. É uma das manias que muitas vezes temos que lutar. Então nós não estamos transbordando de nós estamos transbordando do Senhor para as pessoas. E nessa nossa caminhada de aprender a transbordar para as pessoas, eu preciso tirar o centro da nossa vida, da minha vida em mim mesmo.
inclusive das minhas próprias necessidades. Eu não posso esperar todas as minhas necessidades serem sanadas para que eu possa ajudar os nossos irmãos, os meus irmãos, as outras necessidades deles. Nós estamos cercados por uma cultura que usa do que há de pior em nós para lucrar, faturar e tirar vantagem, não é assim? Por exemplo, nós temos a nossa luta constante contra o egoísmo. E no mundo, na sociedade, nós somos cercados de propostas para ter uma vida de conforto e facilidades, ou seja, te manter nesse teu estado egoísta. Também dentro do nosso ser, coisas que há de pior, o orgulho. Daí nós vamos diante da sociedade, da mídia, e vem a nós várias propostas prometendo sucesso, influência, visibilidade. Então se usa novamente o que há de pior em nós, o nosso desejo de orgulho, de poder. Usa-se isso para lucrar. O diabo é sempre assim, ele vem roubando, ele vem roubando. Ele vem destruindo. E ele vai usando de tudo que há de mal em nós para tirar vantagem e nos tirar do propósito. Usa-se de crises de identidade, oferecendo a descoberta de si mesmo através de palestra, programa, terapia, autoajuda. Quantas coisas são oferecidas? Muitas vezes para o desejo de luxúria, uma moda com tendências sensuais, menosprezo da decência, a pornografia gratuita. Então, quantas coisas o mundo se beneficia do que há de pior dentro de nós. E todas as coisas que nós deveríamos tentar ao máximo nos livrar e usa isso para lucrar. E Jesus já havia nos alertado. Em João 10, nesse mesmo capítulo e versículo que é a base da nossa série, Jesus fala, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Então, o propósito do diabo é justamente isso, se utilizar das nossas fraquezas, debilidades, dos nossos pecados, para que ele possa destruir a nossa vida, para que ele possa nos tirar do propósito, para que ele possa nos desfocar, principalmente em uma das áreas de pensar no outro. E não existe um apelo para você pensar em você mesmo o tempo todo? Como você está? Você precisa de sucesso, você tem que alcançar mais, você pode, sempre você. Me diga as propostas que aparecem. Eu tenho uma proposta para você poder ajudar as pessoas. Geralmente esses aí são pessoas que estão quase implorando, pelo amor de Deus, vem aqui ajudar nesse projeto, vem ajudar nessa causa, porque não é atraente. O que se atrai à nossa alma caída, muitas vezes são coisas que têm a ver com os nossos pecados. As propostas do mundo não são sobre plenitude, sobre transbordar. É para nos afastar desse estado de plenitude e nos tirar do propósito que Deus tem para nós. Em Efésios 2:10 diz assim, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, observe esse texto. Nós fomos criados para que nós fizéssemos boas obras. Dentro do nosso propósito de existência se inclui fazer boas obras a quem? A mim mesmo? Não. Obras sempre inclui o próximo. E obras que já estavam preparadas anteriormente. Ou seja, Deus já tem um projeto, já tem um depósito dele sobre nós, de dons e habilidades, que Ele vai utilizar de experiências na sua vida que vão te tornar útil para abençoar outras pessoas. Então, olha que plano maravilhoso Deus tem. Deus já traçou o caminho para nós. Então, quem resiste em servir, em se importar, em repartir, em se doar, nunca vai desfrutar da plenitude de Deus. Porque a plenitude proposta por Deus só é desfrutada dentro do propósito para o qual eu fui criado, que é a criação para servir. Então, eu nunca vou ser pleno se eu pensar somente em mim. O egoísmo nunca nos levará à plenitude. A gente pensa, quanto eu mais guardo para mim a economia, né, da alma, do espírito, quanto eu mais guardo para mim essas palavras, esse poder, essa bênção, eu penso que eu vou aumentar, vou encher, vou crescer, vou aparecer. Não, mais você diminui. Tudo que vem de Deus aumenta quando é distribuído. Um exemplo bem simples, os 5 pães e 2 peixinhos, né? A gente vê o milagre de Jesus, o pouco se tornou muito à medida que foi repartido. E não quando foi guardado. Aquele menino podia ter se satisfeito com aquele lanche, mas ele decidiu repartir. E não só ele se satisfez, como mais de 5.000 homens e mulheres e crianças. Então, na matemática divina, quando eu reparto com o outro, quando eu me importo com o próximo, eu aumento o meu depósito, eu transbordo ainda mais. Então, quanto mais eu me encho de Deus, quanto eu mais procuro estar perto de Deus, é inevitável que eu pense nos outros. Eu vou ter que pensar nos outros. Em algum momento eu vou parar e vou olhar, meu Deus, olha quanto Deus está depositando sobre mim. Olha as experiências que eu estou tendo com Deus, a salvação, a cura, as bênçãos. Eu quero também que outras pessoas experimentem a mesma coisa que eu estou experimentando. Então eu começo a olhar para o outro.
E aí entra o segundo ponto, sirva os seus. E nesses dois próximos pontos eu quero citar a quem nós deveremos servir, então. Quando a gente está falando de servir aos seus, nós estamos falando sobre o serviço junto à nossa família, às pessoas da nossa casa. É tendência nossa dar mais valor para aquilo que a gente faz fora da nossa casa do que dentro dela, porque lá fora alcança mais visibilidade. E muitas vezes dentro de casa acontece no secreto, né? E na casa a gente é visto como você deveria fazer isso mesmo, né? É teu papel. Então lá fora eu penso, uau, a pessoa fez tal coisa, né? Então isso também é uma das coisas que o inimigo planta na nossa vida, que é mais importante, mais valoroso que acontece lá fora do que dentro de casa. E muitos na fuga e na tentativa de poder saciar a sua alma, foge do seu lar, foge das responsabilidades de servir aos seus e vai atrás da sua aceitação, da sua autopromoção lá fora. E não é projeto de Deus para nós isso. Então, infelizmente, como dissemos, o diabo tenta nos roubar e destruir o nosso propósito. E ele faz isso também em relação à família, quando vemos sendo disseminadas várias ideias que vão contra essa importância de servir aos da nossa casa. Por exemplo, vou citar algumas aqui. Quantas vezes nós vemos nas redes sociais, nas mídias, brincadeiras, né, a respeito do homem quando ele casa. O homem casou e morreu. Abandonou tudo, está preso, já era, né? Tem várias brincadeiras por aí, como se o casamento fosse um fardo, como se a vida do homem acabou a partir do momento que ele casou. E muitos resistem em casar, eles ficam anos namorando como se fosse, né? Eu vou evitar um compromisso. E depois que casa, se tem no mundo, muitas vezes aquela piada que a pessoa perdeu a sua liberdade, a sua vida. Então, meu Deus, agora é uma vida triste, uma vida sofrida, ter que pensar na sua família. Muito difícil isso. Para a mulher, por exemplo, a mulher também sofre diversos ataques em seu propósito. A mulher é oprimida e escrava quando se dedica aos cuidados domésticos e zelando pelo lar. Coitada da mulher, ela tem que cuidar da sua casa. Que coisa difícil, que escravidão, que situação de opressão. E a mulher começa a se olhar, meu Deus, eu estou sendo oprimida dentro dessa casa. Ninguém me valoriza, eu vou lá fora brilhar, encontrar meu espaço, meu lugar de fala, não é assim? Então, existem muitas ideias sendo disseminadas aos filhos. É plantada a ilusão da liberdade após os 18 anos. Eu vou completar 18 anos e vou me libertar dos meus pais mandando em mim. Eu vou decidir pelas minhas vontades. Eu vou decidir pelo meu caminho. Mal ele sabe dos boletos, né? Ele ainda não tem nem ideia do que chegará até ele junto com a responsabilidade. Mas aquela ilusão, eu não vejo a hora de chegar aos 18 anos e se faz do período da adolescência e o início daquela juventude um terror dentro de casa, porque é um desejo angustiante de se libertar daquilo lá. É mais uma das mentiras plantadas nesse mundo. A proposta do divórcio como meio de cortar o vínculo para uma vida livre, disponível para si, para pensar em si, nos seus ideais. Então, nós vemos tentativas enormes de se tirar o valor do cuidado de uns pelos outros dentro do lar. Do valor do compromisso mútuo, de se importar com as necessidades do outro. E nós vemos, então, essas tentativas tentando deturpar todo o projeto de Deus. Em 1 Timóteo 5,8, Paulo já alertou. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Que texto forte. O que ele está dizendo aqui é que a nossa fé está intimamente ligada ao cuidado da nossa família. Eu sou crente se eu cuido da minha família, dos meus. Eu não posso afirmar que eu sou cristão, que eu sou filho de Deus, se eu negligencio a minha família. Se eu coloco outras coisas, outras pessoas, a minha dedicação e meu esforço acima de servir os meus. Então, Paulo está condicionando a fé, a manifestação de uma fé verdadeira, quando eu começo a exercer ela a partir de dentro da minha casa, onde todos me conhecem e me veem na minha intimidade. E o serviço, um outro ponto importante aqui dentro sobre servir os nossos, o serviço sempre tem a ver com completar no outro o que lhe falta. Então, nós fomos criados para a interdependência, nós não fomos criados para a independência, né? Por mais que se fala muito e se anuncia muito o valor de você ser dono de si, do seu nariz, das suas escolhas, dos seus ideais, de pensar por si mesmo, a Bíblia é totalmente contrária, aversa a essa ideia mundana de sermos egoístas e independentes. Ela sempre vai nos levar para a interdependência, ou seja, eu não sou
totalmente dependente de você. Eu preciso de você também, como você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Nós vemos isso já lá desde o início, quando Deus, então, olhando para Adão, disse: não é bom que o homem viva só. Adão representando toda a humanidade, Deus dizendo: é bom que o homem viva em companhia, é bom que o homem viva em família. E então, por que isso? Porque nós somos criados para viver uns com os outros, porque todos nós temos dentro de nós algo que completa no outro, e o outro tem algo que eu preciso também para me completar. Então, nós aprendemos tanto aqui que nós temos um vazio do Senhor, de Deus, mas também temos um vazio de relacionamento, algo no meu irmão, na minha irmã, na minha mãe, no meu pai, que completa o que falta em mim. E eu preciso então desse relacionamento para que eu esteja de fato completo. Ninguém foi criado para autossuficiência, todos foram criados para servir. E citando um exemplo aqui dentro da família, mais próximo então da minha realidade, o exemplo do papel da mulher. A mulher, desde o início, ela foi criada com um propósito específico, o de auxiliar. E qual que é a maior crise de muitas mulheres? Meu Deus, eu tenho que ajudar em tudo. Eu tenho que auxiliar em tudo, tu precisa de mim para tudo. Sim, é para isso que você foi criado. Entendeu? Você foi feita para complementar. Às vezes a gente fica assim: meu Deus, por que precisa de mim? Não sabe fazer as coisas. Vai lá, dá um jeito, filho. Encontra lá. Não, você foi criada justamente para auxiliar. É claro que tem a questão que nós vamos amadurecer, nós vamos ensinando. Mas Deus nos criou com o papel principal de auxílio. Quando Deus desenhou a mulher, quando Deus projetou a mulher, Ele já projetou com essa missão. Por isso que você é muito boa nisso. Não tem ninguém melhor que você nisso. Você é boa em ajudar. Você foi projetada para auxiliar. O que nós vemos no mundo, muitas vezes o mundo tenta conectar a função de ajudador a uma posição de rebaixamento. O que não é uma realidade espiritual. Se nós vamos procurar os adjetivos que é usado na Bíblia, para identificar toda vez que Deus presta socorro a uma pessoa que precisa de ajuda, ou até mesmo ao próprio Espírito Santo, que é declarado como nosso auxiliador, nós vemos os mesmos adjetivos que são dados a Deus, à mulher. Por que isso seria rebaixamento, nós termos os mesmos adjetivos do nosso Senhor? Então nós temos que cuidar e ver o que tem sido minado em nossa mente, que tem nos tirado da nossa função, que nós vamos ser excelentes. Nós fomos criadas para completar a mulher, e aqui eu estou dando exemplo só da mulher. Nós vamos ter uma pregação dentro da série Plenitude, que o Edson vai trazer sobre família e vai explorar todos os papéis. Mas a mulher, ela é extremamente necessária. Ao falar que ela é auxiliadora, ela completa. Então Deus está exaltando a capacidade e a força da mulher. Então, mulheres que estão aqui, vigiem para não cair nessas artimanhas que o inimigo tem, de fazer você pensar que a sua função é desvalorizada, que não é importante, que não tem significado, que você está rebaixada na posição de auxiliadora. Pelo contrário, você é extremamente necessário. Você traz complemento. Assim como o homem traz complemento na sua função de provedor, assim como os filhos trazem complemento e ordem no lar quando eles seguem a sua posição de filhos em honra e obediência. Então, cada um de nós, dentro do nosso lar, é chamado a se prestar em serviço uns dos outros. Cada um numa função diferente, mas resumindo, tudo é serviço. Para que a família cresça, para que a família se estabeleça, para que a família se organize e vá adiante. Então, enquanto há brigas onde um quer ser mais beneficiado que o outro, um quer ter suas necessidades mais supridas que o outro, um quer ser mais ouvido que o outro, não há ordem, não há progresso. Mas quando cada um ocupa o seu lugar e entende que isso, antes de ser um trabalho cotidiano, é uma missão dada por Deus, as coisas fluem. A reclamação diminui, os conflitos diminuem e a gente é bem mais feliz. Amém. Né? Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Né? Muitas pessoas, elas não veem lucratividade no serviço dentro da casa, né? Estar com os seus. O homem lá, muitas vezes acostumado lá fora, todo o tempo que ele usa, ele consegue arrecadar recursos, mas quando ele vai dentro de casa e larga o seu tempo lá fora para brincar com o seu filho, para ajudar nas tarefas, para dar uma atenção que seja para o seu filho, para a sua esposa, que lucro financeiro ele vai ter com isso? Tempo é dinheiro, estou perdendo dinheiro. Então eu vejo muitas vezes o serviço, não com a visão de Deus, eu estou vendo o serviço com uma ideia errada, que eu devo servir para obter algo em troca. Isso não é serviço, isso é trabalho. Trabalho é quando eu trabalho e recebo o salário. Serviço é o quê? Serviço é quando eu dou em amor sem esperar algo em troca. Lá em Coríntios 13 já fala que o amor
não busca nada em troca, ele se doa de si mesmo por amar. Então eu preciso vigiar no meu coração, porque muitas vezes o meu ambiente dentro de casa, o estar dentro de casa se torna um fardo. Para a mulher, para o homem, para os filhos, então, que tem que prestar honra e obediência aos pais. Acho, meu Deus, eu estou aqui, eu podia estar lá com os meus amigos, podia estar lá, sei lá, fazendo qualquer coisa lá fora, mas eu estou aqui dentro de casa porque eu tenho que estar com meus pais. Porque muitas vezes eu vejo a casa como um fardo, porque eu estou sendo contaminada com as ideias erradas desse mundo. Então eu preciso rever isso. De que forma Deus vai me colocar dentro da minha casa para que eu possa servir. E o servir sempre vai ser um gesto de amor. É uma forma de eu dizer que eu amo você e me importo contigo. E quando você for servir, 2 intenções precisam estar alinhadas no seu coração. Primeiro, fazer com amor. Já em 1 Coríntios 16:14, né, nós somos orientados, façam tudo com amor. Não são só as coisas grandiosas, mas principalmente as pequenas que exigem de nós mais esforço, que exigem de nós mais sacrifício. Essas coisas façam com amor. E o amor não espera nada em troca. E segunda intenção, fazer para Deus. Colossenses 3:23 diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Então, se eu coloco na minha mente que quando eu estou na minha rotina diária, seja o meu trabalho lá fora, seja a minha rotina de cuidados dentro de casa, com os meus filhos, do meu lar, eu coloco que eu estou fazendo isso para o Senhor, eu não me frustro quando, quem sabe, eu não recebo o agradecimento, a honra que eu achava que eu deveria merecer por tanto esforço que eu faço e desempenho dentro da casa. É óbvio, irmãos, que é sempre agradável e deve ser assim. Nós elogiarmos uns aos outros, nós procurarmos destacar o esforço do outro. Mas às vezes tem coisas que nós fazemos dentro da nossa casa ou até lá fora, que a gente faz pela nossa família, que não vai estar diante dos olhos de todo da casa. E eles não vão entender mesmo a tua missão, o teu trabalho, né? Eu brinquei hoje de manhã. Não vão ver quando eu puxar a geladeira e limpar atrás, né? Mas eu estou fazendo isso para Deus. Meu Deus, hoje eu puxei tudo de casa, limpei e faxinei tudo e ninguém viu. Não vai ver, né? Isso é uma coisa que nem é para ser vista. Então você entende que você está fazendo aquilo para o Senhor. Quantas vezes eu fui pega em qualquer coisa que eu fazia dentro da minha casa, na igreja, e Deus sempre me lembrando, você está fazendo isso para o Senhor. E amém, glória a Deus quando os elogios vêm, glória a Deus quando a gratidão vem, que a honra vem. Que assim seja para todas as pessoas. Mas naquilo que lhe faltar, que você lembre que o seu olhar está para Deus. Se você está esperando o olhar dele, a tua missão é agradar a ele. Então isso vai satisfazer teu coração. Tu não vai ficar brigando por atenção, por olhares. Você não vai depender que a sua plenitude esteja condicionada ao elogio, ao respeito de alguém. Você consegue se bastar no Senhor, se completar em Deus. Então, quando você serve o outro, sirva com essa consciência, estou fazendo para o Senhor. E aí entra também o ponto 3, sirva os outros. Dois textos aqui, Provérbios 19:17 diz assim: quem dá aos pobres empresta a Deus. Em Mateus 10:42, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Com esses dois textos eu não quero dar ênfase na recompensa, mas que a gente observe como eles nos trazem o entendimento que servir aos outros é estar servindo a Deus. Quando eu dei aos pobres, é como se eu emprestasse a Deus. Por isso que as pessoas falam, Deus lhe pague. Não está errado, né? Porque a Bíblia já diz aqui que empresta a Deus, né? Mas tem que pagar se você pode, né? Então, os pobres, no caso, que ele te abençoa. Mas a gente diz, Deus lhe pague. Tem uma cultura bíblica também, que Deus considera toda a nossa ação feita por uma pessoa que não tem como nos retribuir, como um empréstimo ao próprio Senhor. Ele há de retribuir aquilo que as pessoas não conseguem nos retribuir. E também nós vemos aqui que Deus não esquece nem mesmo de um copo de água fria. Quanto mais de tantos mais esforços que nós fazemos. Então olhe só como Jesus está com o olhar atento ao que você faz. E Ele está dizendo que Ele mesmo há de recompensar. Então quando eu sirvo os outros, as pessoas que estão na minha volta, fora da minha casa, agora estamos trazendo para a realidade fora. Eu estou servindo a Deus também.
Nossas relações serão mais saudáveis quando enxergarmos elas a partir do propósito do serviço. Ou seja, quando eu estou diante de pessoas, nós temos a tendência de colocar as pessoas em categorias, em graus de necessidade e colocar as pessoas que eu gosto de conviver mais e as que eu não gosto, as que eu tenho prazer em servir, as que já me pesa. Só que se nós colocássemos todos os nossos relacionamentos debaixo de uma visão que enxergasse a outra pessoa como uma oportunidade de você transbordar de Deus, as nossas relações seriam mais saudáveis. De casa para fora isso acontece, né? Quando eu vejo que como eu posso ajudar o outro, sabe quando você entra nas lojas e tem aquela camiseta, como eu posso ajudar? Imagina se você saísse assim, em todos que lugar, como posso ajudar, todas as pessoas vissem você e você sempre ter algo a oferecer. Se eu olhar os meus relacionamentos dessa forma, eu não vou me cansar, me desgastar, eu não vou muitas vezes catalogar pessoas que eu gosto de estar e vou ter prazer de conviver. Não, eu vou considerar todas as pessoas como uma oportunidade de eu expressar amor, de eu poder servir, de eu poder transbordar de Deus também. Então a minha visão, quando eu olho qualquer um dos meus irmãos, dos meus amigos, é como eu posso ajudar ele. Ouvindo, amém. Num serviço, amém. Numa carona que seja, amém. Como eu posso lhe ajudar? Porque muitas vezes nós olhamos os relacionamentos a partir de nós mesmos. O que eu vou ganhar com isso? Né? E o serviço nunca tem a ver com o que vantagem eu vou ter dos relacionamentos. Aquela pessoa, eu vou ser amiga do fulano que tem piscina. Vou lá ajudar ele a cortar grama sem intenção nenhuma. Né? Então a pessoa não está servindo. Né? Ela está fazendo uma barganha. Isso não é serviço. Mais abençoado ainda nós somos quando nós podemos servir e ajudar pessoas que não têm como nos retribuir na mesma medida que nós abençoamos ela. Jesus já afirmou, mais bem-aventurado é dar do que receber. Existe uma promessa, uma bênção quando nós doamos. Mais do que nós pensamos, não, ser abençoado por Deus é quando eu recebo. Não, é também. Mas Jesus está falando muito bem-aventurado, uma promessa, um condicionamento. É abençoada aquela pessoa que dá, mais abençoada do que aquela que recebe. Então eu sirvo entendendo que existe uma condição espiritual ali. Eu abençoo as pessoas desde os mínimos detalhes, entendendo que existe uma bênção ali guardada, existe uma chave. A generosidade é uma chave, o serviço é uma chave que libera a bênção de Deus sobre nós. A condição de ser bem-aventurado, a condição de ser abençoado por poder doar. Então, nós podemos exercitar esse olhar para o outro, pensando em como nós podemos servi-lo e não como obter uma vantagem pessoal. Porque essa é mais uma das armadilhas desse tempo, transformar as pessoas em contatos, em clientes, em likes. Nós temos que tomar cuidado com isso. Você será tentado a se relacionar com os outros com base no que eles têm a oferecer, e isso não é serviço. Né? Então nós precisamos vigiar o nosso coração, isso é muito íntimo. Isso é você e Deus que pode dizer, com base no que você está se relacionando e ajudando as pessoas à sua volta. Então a intenção conta também. Deus olha o ato e olha o coração, é uma via de mão dupla, são duas pernas que Deus está olhando. Né? Sempre tem que ser com a intenção correta. Então nós percebemos também, através disso tudo aqui, que o que caracteriza uma pessoa plena, transbordante, não é o quanto ela ganha, mas o quanto ela compartilha o que tem. Quantas vezes nós consideramos aquela pessoa é muito plena, olha quanto ela tem. Não. Plena é quem pode dar bastante, doar bastante, se repartir bastante, compartilhar bastante. É aquela pessoa que se doa, se sacrifica, se entrega. Essa pessoa é uma pessoa plena. Não podemos considerar pleno quem tem muito. Pleno é quem doa muito. Porque plenitude tem a ver com transbordar. E a pergunta que fica para nós, o que nós temos a oferecer? Como nós podemos ter essa bênção da plenitude de transbordar? Existem duas formas de servir aos outros. A primeira que você pode exercer dentro desse ambiente de igreja é através do ministério. Sobre todos nós, você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente no momento que Jesus entrou, o Espírito Santo entrou em você, já veio um pacote de presente, que são os dons. As habilidades são aquelas coisas que a gente nasce com elas, que a gente sabe fazer bem, né? São habilidade de cozinhar, de costurar, de consertar, de organizar, são habilidades naturais que alguns têm e outros não têm. Uns têm 5, outros têm 10, outros têm uma, todo mundo tem.
Existem mais de 700 habilidades, dizem estudos catalogados, que você pode desenvolver. Então, a habilidade também é uma coisa que você pode desenvolver, que você pode amadurecer. Uma pessoa, por exemplo, que vai ter habilidade musical, ela precisa desenvolver o seu talento, sua habilidade. Mas dom espiritual é algo que você recebe a partir do momento que você recebeu Jesus. O Espírito Santo traz dentro de você. Então, há uma habilidade espiritual em poder servir os irmãos nesse sentido de edificação espiritual. Seja através da liderança, através do serviço. Servir é um dom espiritual. Tem pessoas que são extravagantes no servir. Quem te brinca é pau para toda obra, serve a todo momento. É dom. Tem gente que tem o dom de servir. E não importa o que for, se ela não sabe, ela aprende a fazer, porque ela tem o dom. O dom de pregar, o dom de ensinar, o dom de repartir, o dom da riqueza. É você adquirir posses de forma sobrenatural. Deus dá uma capacidade especial para você. Além da sua habilidade boa de administração, Deus deposita sobre você a habilidade financeira. Eu estou falando de finanças aqui, para que você possa servir o reino através de recursos financeiros. Então, existem inúmeras coisas que nós poderíamos falar aqui. Até uma das escolas que nós queremos ter esse ano é uma escola sobre dons e ministérios. Lembrando, fazendo uma pausa aqui, né, para as propagandas, nós vamos ter escola de cura e libertação a partir do mês que vem. Então, aproveite e participe, senão eu esqueço depois, né, irmãos? Muito bom. Que também é importante para você se conhecer e liberar coisas a partir da sua vida para que você possa fluir no ministério. Então, existe sobre todos nós aqui habilidades naturais, dons, experiências de vida. Aquela pessoa que já viveu uma restauração no casamento, aquele filho que conviveu e superou o divórcio dos pais, aquela mulher que já passou pelo aborto, aquela pessoa que perdeu um ente querido, são experiências que agregam e servem no ministério com o propósito de ajudar no consolo de alguém, ajudar no encorajamento de alguém. Então, olha quantas coisas Deus nos completa, além da nossa personalidade. A pessoa é tímida, extrovertida, tudo isso vai ser um conjunto próprio da sua identidade espiritual para você servir o reino. Então, todos nós temos algo a oferecer. Aqui na igreja nós temos muitas possibilidades. Nós temos o Kids, por exemplo, sempre estamos precisando de pessoas, né? Você pensa, como eu posso servir na igreja? Se voluntaria, diz, eu quero servir lá no Kids. Não sei contar história. Não é só contar histórias. Nós precisamos de alguém para brincar com as crianças enquanto os pais estão sendo ministrados aqui. Olha que bênção você poder cuidar do filho de alguém e a pessoa ficar à vontade aqui tendo um encontro com Deus. Você pode potencializar coisas naquela família porque você sentou lá dentro e cuidou bem do filho dela para que ela pudesse estar apta para ouvir a palavra de Deus com tranquilidade. Nós temos o estacionamento, né? Cássio, a Daiane, a Alessandro, sempre precisa de irmãos de estacionamento, orientar o povo entrando aqui, ajudar nisso. Pensa, meu Deus, eu não sei no que servir. Tem várias opções, tem coisas que a gente nem precisa de muita habilidade, né? É só a gente ir lá e se disponibilizar. E que bênção que é quando você pode se disponibilizar. Nós temos o Planet Café, quem gosta de cozinhar, preparar lanche, ajudar na limpeza. E inúmeros serviços que você pode aqui aproveitar e fluir. Então, procure um lugar para que você possa exercer esse serviço. Transborde do que Deus está abençoando a sua vida para outras pessoas. E a segunda forma de servir aos outros é lá fora da igreja. Através, então, de boas obras do testemunho, aonde você vai estar cumprindo o propósito de evangelismo. Você serve as pessoas lá fora com a intenção de expressar o amor de Deus para elas, para que elas possam ser atraídas para Deus. Então, lá fora o testemunho, eu faço boas obras, procuro formas de ajudar a pessoa para que ela possa ver em mim a diferença, alguém que se importa. E dessa forma eu estender o amor de Deus para ela e transbordar também do que Deus tem para oferecer a ela. Então, irmãos, todos nós temos algo a oferecer. É só nós termos essa posição de sairmos do nosso egoísmo, de parar de centrar em nós mesmos. E existe cura, muita cura acontece através do serviço. Enquanto a pessoa vai indo e servindo. Tem uma vez eu preguei uma mensagem sobre Jonas, não lembro se foi aqui na igreja. Jonas foi curado e transformado através da obediência. Ele foi fazer ranzinza, ele foi trabalhar para Deus reclamando, sendo um homem amargurado, sem perdoar, mas enquanto ele obedecia a Deus, Deus ia trabalhando nele. Tem pessoas que estão esperando ser curadas para poderem servir. Não, começa a servir. Começa a fazer, eu não sei qual é o meu dom. Começa a botar a experiência em prática. Faz uma experiência no Kids, uma experiência na integração, uma experiência no Planet Café. Se sirva de alguma forma. Ofereça a sua casa para um pequeno grupo. Se coloque à disposição como para ser um anfitrião. Eu não posso me comprometer fixo. Os juniores e os plugs, os adolescentes,
Tem PG todo sábado aqui e eles comem muito. Nós precisamos de pessoas que enviem lanches. Então, por favor, eu não sei o que fazer. Pode deixar. Todo sábado ou um sábado por mês, o lanche eu vou mandar um bolo, vou mandar um pastel, né? A Cátia e o Jean agradece, a Bianca e o Felipe nos juniores também. Então, você pensa assim, meu Deus, eu não tenho com o que contribuir. Tem sim. E se você não sabe como, vem falar com a gente, né? Tem uma lista de coisas que você pode ajudar. De inúmeras formas, tamanhos, desafios. Então, sempre tem um lugar para você poder transbordar do que Deus está depositando em você. Seja, então, pleno no servir. Transborde do que Deus já tem abençoado na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos para a conclusão. A disposição em servir testifica a plenitude de Deus em minha vida. É impossível que uma pessoa plena permaneça no seu egoísmo. É impossível uma pessoa cheia de Deus que pensa só em si. Quanto mais eu estou cheio de Deus, quanto eu mais estou pleno de Deus, mais eu expresso isso através do serviço. Então essa é uma das marcas. Quando eu posso ver a pessoa se doando, eu entendo que ela está caminhando dentro da plenitude, daquilo que Deus quer para ela. Vamos orar nesse sentido, pedindo que Deus nos ajude a enxergar as oportunidades. Que Deus nos ajude a enxergar nossas habilidades e também que Deus nos perdoe por quantas vezes nós deixamos que as visões e ideais do mundo contaminassem o meu desempenho, a minha função dentro do meu lar e no meio das pessoas.